Seja bem-vindo ao podcast da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem que você ouvirá a seguir faz parte de uma série de estudos do livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Estes estudos são realizados em nossas reuniões de doutrina, que acontecem toda quinta-feira às 20 horas. Para mais conteúdo, siga-nos também no YouTube e no Instagram. Queridos, vou pedir para que os irmãos abram comigo no livro de Salmos, no Salmo de número 119. Salmo de número 19. O versículo de número 14 do Salmo 19 diz assim: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Pai, pedimos agora, no momento em que sentamos para ler a tua palavra, para meditar na tua revelação, ó Pai, naquilo que o Senhor revelou para nós. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, nos dê capacidade de interpretar corretamente a tua palavra. E que assim nós possamos sair edificados, ó Pai, nesse estudo bíblico, que o objetivo é conhecer mais de Ti e dos Seus atributos, para que nós possamos te amar, te adorar e confiar em Ti por aquilo que o Senhor é e não por qualquer imagem que criemos de Ti em nossas mentes, no nosso coração. Mas que possamos compreender que a única adoração que é válida, a única adoração que não é idolatria, é aquela que é feita ao Deus revelado nas Escrituras e somente a Ele, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que é rocha nossa e o nosso Redentor. Te agradecemos por tudo e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, trabalhamos na semana passada o tema soberania de Deus. Hoje, nós trabalharemos o tema imutabilidade de Deus. Eu comecei com esse texto porque, por mais que o Salmo não se delongue em falar sobre a imutabilidade de Deus, Davi nos mostra que ele está baseado nela. Quando Davi usa o símbolo da rocha, é por um motivo. A rocha, nessa perspectiva, era para ilustrar a confiança, a certeza que eles poderiam ter no Senhor. Senhor ali é a palavra Yahvé, Jeová, porque Jeová era imutável. A nossa confiança no Senhor está completamente baseada neste atributo, imutabilidade. Porque por mais que o Senhor fosse soberano, eterno, poderoso, criador, todas as coisas, se Ele pudesse mudar no dia de amanhã, nossa esperança seria completamente frágil. Se Ele não fosse mais o que Ele é no dia de amanhã, a nossa esperança seria completamente frágil. Por isso, vamos olhar para as Escrituras e entender o que é esta imutabilidade de Deus. Quais são os seus atributos que são imutáveis? Em que situação ele se demonstra assim? Em primeiro lugar, nós temos que ter a ideia de que Deus, em sua essência, é imutável. Primeiro, porque ele é eterno. Vou pedir para que os irmãos abram comigo no livro de Gênesis. Luan, você pode abrir também no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu vou abrir no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1.
Karen, você pode abrir em Salmos 90? Nós vamos dar uma passeada pelos textos bíblicos para que nós possamos entender esse aspecto de Deus. Ok. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Escritura diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, João está diretamente falando de Gênesis capítulo 1. O que João está propondo é que o Verbo, Jesus Cristo, estava neste princípio, Gênesis capítulo 1. E que ele estava com Deus, mas também que ele era Deus. Por que isso aqui é importante para entendermos a eternidade de Deus? Porque o início de Gênesis diz que no princípio, ou seja, a primeira coisa que aconteceu foi que Deus criou. Veja, não há um início onde diz assim, no princípio Deus passou a existir e então ele criou. Não há nas Escrituras algo dizendo, no princípio não havia nada, então apareceu do nada Deus e ele passou a criar. Não. A Escritura é clara ao dizer que no princípio Deus criou. Não há momento relatado nas Escrituras antes da existência de Deus. Isso porque ele é eterno. Ele não tem princípios de dias. Não houve um momento em que ele não existisse. Isso é difícil para nós imaginarmos e calcularmos realmente, porque tudo que nós conhecemos tem um início. E vai ter um fim. Nós somos assim. Nós sabemos que um dia nós não existíamos até que nós sairmos de nossas mães e então passamos a habitar nesse mundo. Mas mais anteriormente, quando fomos concebidos, nós sabemos isso. Nossa cultura, talvez todas as culturas da Terra, mas eu não posso garantir isso, na nossa cultura nós comemoramos o dia em que passamos a existir. Não é? Comemoramos. Chamamos isso de aniversário. É a marca de que um dia nós não existíamos. Um dia nós não éramos e passamos a ser. Mas Deus não tem esse dia. O texto de Gênesis começa com a genealogia do céu e da terra, não a do seu Criador. Eu quero que vocês tenham uma perspectiva em relação a outras culturas. Na mitologia grega, por um exemplo, o princípio é o começo do universo, que para eles é um Deus. Então, o princípio é quando este universo passa a existir. Isso é o princípio para os gregos. E outras mitologias têm a mesma lógica. Um Deus passa a existir, na mitologia nórdica, é o Titã, é o gigante Mi, passa a existir, e assim todas as coisas passam a ser criadas. Mas na perspectiva bíblica, Deus não passou a existir. Ele já existia plenamente. Texto que nós podemos entender isso, do mesmo escritor de Gênesis, Salmos, capítulo 90, versículo 2, eu acho. 2. Pode ler, Karen. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Lembram-se que eu disse que a rocha era o exemplo que Davi usou para ilustrar a imutabilidade de Deus? Isto porque, de geração em geração, as rochas demoram muito para ser degradadas. Uma montanha demora séculos.
quase milênios para ser degradado. Então, de geração em geração, um pai via aquela montanha e falava para o seu filho, e o filho via aquela montanha e falava para o próximo. E assim sucessivamente, a mesma montanha era conhecida por dezenas de gerações de judeus, israelitas e assim sucessivamente. Então, para eles, na nossa óptica humana, está aí algo que não vimos o princípio de existência. Que não vimos quando apareceu sobre a terra. Então é quase que eterno aquilo, né? Porque estava lá antes, nos dias dos nossos pais, e vai estar lá depois, nos dias dos nossos filhos. Mas o texto de Moisés usa esse mesmo exemplo, a rocha, a montanha, e diz assim: antes das montanhas, Deus era. Mas ele não se satisfaz com o exemplo da montanha. E não se satisfaz, ele diz, na verdade, antes disso, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Veja, Deus é eterno. Ele sempre existiu e nunca deixará de existir. Deus é eterno, sempre existiu. Como você falou, Deus é eterno e nunca deixará de existir. Tanto que lá em Salmos 102, 27, diz o seguinte: tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Lá em Malaquias 3, 6, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Eu ia abrir Malaquias agora, então a gente vai dar continuidade a isso. Não, pode ficar tranquilo, mas é bom. E Tiago 1,17 também, como vários outros versículos que tem também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja, o primeiro detalhe que nós aprendemos com os textos é que Deus, ele é eterno, ou seja, ele não teve princípios de dias nem final. E isso já nos dá um indício de que ele é contínuo, que ele é perene, que ele é total, e não pode ser acrescentado a ele nada, nem diminuído dele nada. Com isso, podemos dizer primeiramente que, essencialmente, ele é perfeito. Portanto, nada pode ser acrescentado de bom a ele, ele não pode melhorar, mas sendo perfeito, ele também não pode piorar. Nós pioramos, o mundo na nossa volta se degrada. Nós temos essa, vamos chamar de atributo também. Nós envelhecemos, ficamos fracos. Todas as coisas que vimos têm um nível de degradação. Tem coisas que se degradam mais lento, tem coisas que se degradam mais rápido. Nós podemos estudar isso na escola. Mas o perfeito não se degrada. Então ele não pode piorar. A segunda coisa é que ele afirmou em suas escrituras que é imutável. Os textos que Luan leu são muito bons. Porque Tiago diz assim, ele não muda e nem há nele nem mesmo sombra, nem indícios, nem algo parecido com mudança. Ele não muda. Ele é eterno. Ele não muda a sua essência. Então, não chegará um dia em que não poderemos contar com a existência de Deus. Mas não só a sua vida, a sua existência é imutável. Ele sempre será Deus, ele sempre será perfeito, ele sempre será eterno. Seus próprios atributos são imutáveis. Isso é importante. Há uma ideia, eu acho que eu tenho tocado nela nas últimas aulas, porque quando falamos de soberania, imutabilidade, planejamentos, tudo que envolve o ser todo-poderoso de Deus, isso nos limita a algumas coisas na nossa realidade, e existe uma teologia que implica que Deus precisa ter perdido determinadas qualidades para que nós, humanos, pudéssemos desfrutar de algo como o livre-arbítrio. Então, Deus, além do que a gente conversou na semana passada, além de perder a soberania, para que
nós pudéssemos desfrutar do livre-arbítrio de maneira verdadeira, ele deveria ter perdido alguns outros atributos, como a onisciência. Para que tudo não estivesse escrito de forma coerente, ele precisaria ter abdicado de sua onisciência por vontade própria. Qual o problema disso? Deus não muda. Seus atributos não mudam. Suas vontades não mudam. Seus atributos não mudam. Vamos abrir em Salmos, capítulo 100, versículo 5. Vamos ter um exemplo de um dos atributos que já conversamos. Que não mudam. Salmos, capítulo 100, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. No Salmo 118, a outra coisa, ele continua na mesma ideia do que dessas duas coisas serem eternas. Veja, 118, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele repete, diga, pois, Israel, porque a sua misericórdia, sim, sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E ele termina dizendo assim, tu és meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja, um dos atributos do Senhor está sendo descrito perfeitamente como imutável. Dura para sempre. É eterno. Mas há outro atributo. Jeremias, capítulo 31. Queria ter um tempo para a gente ler esse capítulo, mas vamos ler primeiro só esse versículo para nós entendermos. Jeremias, capítulo 31. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. Queria ler um pouquinho mais, mas a gente volta nele depois, se der tempo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei. Pois, por isso, com bondade a atraí. Alguém tem a versão revista e atualizada? Acho que aquela Bíblia azul é revista atualizada. Não? A sua é em ata. Enfim. Revista atualizada. Você pode ler? Só o 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Eu quis ler na revista atualizada porque tem um probleminha. Quando nós lemos nessa revista, ela tá
no texto que geralmente lemos, que é em A, ela está atualizada de um modo que não tem a segunda pessoa, geralmente. Geralmente tudo é traduzido na terceira pessoa. Então, quando eu falo, com amor eterno eu a amei e com bondade a atraí, eu posso estar falando de outra pessoa, deles, dela, por assim dizer. Dela, eu atraí alguém. Mas o texto era direcionado ao povo de Israel. Deus estava falando diretamente com Israel, dizendo assim, com amor eterno, eu te amei. Te amei. E com bondade eu te atraí. Mas eu quero que vocês foquem em uma palavra. Amor eterno. Ele está dizendo assim, não foi um amor momentâneo. Eu não gostei dessa geração e por isso eu livrei vocês do cativeiro ou do deserto. Eu não gostei da sua atitude, por isso eu te atraí. Eu não me apaixonei por você por um momento e então deixarei você ir depois. O amor que eu tive por vocês foi eterno. Com um amor eterno eu te amei. Deus, assim como a Israel, nos amou com amor eterno. Isso é um atributo dele também. Veja como esses atributos são imutáveis. Veja como o amor de Deus é imutável. Ele, desde a eternidade, amava a Israel. E com este amor todo-poderoso, este amor eterno, ele salvou Israel. Por este amor eterno. Com sua bondade, ele chamou Israel. Mas Deus não é só eterno em sua essência, ele não é só eterno em seus atributos, ele também é eterno em seu conselho ou na sua vontade. A sua vontade não muda. Antes, nós vamos ter que lidar com algo que parece ser um problema para essa ideia de vontade eterna, vontade imutável. Vamos abrir em Gênesis capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Aqui já é uma adaptação mais direta, mas eu acho que na revista atualizada tem outra coisa. Você pode ler o versículo 7? Não, 6:7, né? 6:7. Perdão. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Veja, no capítulo 6, você tem a palavra arrependimento. Essa é a palavra que está no hebraico também. E isso cria realmente uma tensão. Nós vamos entender o porquê. E se eu sou perfeito, eu me arrependo. Também. Porque se a vontade dele é eterna, ele não pode se arrepender. A vontade dele é imutável. Mas, veja que também tem outros problemas. Na própria Escritura, essa frase deveria ser impossível. Porque a Escritura, em, por exemplo, Números, capítulo... Não precisa saber. Números, capítulo 33, e também Samuel, capítulo 15, ele fala que o Senhor não é filho do homem para que
se arrependa. Então a Bíblia diz que o Senhor não pode se arrepender. Mas a Bíblia também diz que o Senhor se arrependeu. Como lidamos com isso? Nós precisamos entender que assim como um pai adapta a sua linguagem para falar com um filho pequeno, o Senhor também adapta a sua linguagem para falar conosco. A gente pode entender que se arrepender de Deus, se arrepender entristecendo o coração, e o nosso arrependimento é arrepender e voltar. Pode ser também. A ideia ali era que o Senhor estava justamente querendo trazer à humanidade qual foi o sentimento que ele teve. Quando você faz algo e se arrepende, qual o sentimento que você tem? A tristeza, não é? Isso. Não é que o Senhor não queria ter feito eles. Não. Até porque ele não pode se arrepender. Ele estava adaptando a sua linguagem para os seres humanos. Quer ver uma forma como ele faz isso? A gente vê o Senhor usando símbolos de, por exemplo, sua mão, os seus olhos, os seus ouvidos. Mas o Senhor é espírito. Ele não tem mão, ele não tem olhos e nem ouvido. Ele não precisa de nada disso porque ele é espírito, ele é todo poderoso. Ele não tem essas coisas. Claro, Cristo, depois de encarnado, tem. Mas o Senhor não tem essas coisas. Mas por que nas Escrituras ele fala de sua mão poderosa? Por que nas Escrituras ele fala de seus olhos? Por que na Escritura ele fala de seus ouvidos? Ele está adaptando para que nós possamos entender. Força de expressão. Ele está adaptando, como eu falei, é como um pai falando com seu filho pequeno. Quando você fala com seu filho pequeno, você não fala da mesma forma que você fala com seu colega. Porque tem palavras que você não consegue discernir. Que ele não consegue discernir. Eu não me lembro, o autor até cita, mas eu não me lembro quem foi que falou, mas fala assim, Deus falando é como uma ama falando a um bebê e ela começa a balbuciar, como que estivesse falando a linguagem daquele bebê. Da mesma forma, o Deus eterno, todo-poderoso, infinito, ele adapta a sua linguagem de forma que nós possamos entender. Isso não acontece com só o antropomorfismo. Não, morfismo. Não, patismo é o que a gente vai falar agora. Antropomorfismo é quando o Senhor usa a imagem de um corpo, ok? A figura de um corpo. Isso é antropomorfismo. É quando ele fala de como se ele tivesse a mesma estrutura física de um ser humano. Mas aqui nós chamamos também de antropopatismo, porque agora ele faz com que nós entendemos que ele tenha os mesmos sentimentos dos homens. É diferente. A gente pode ver isso em Jeremias também, em Salmos, quando o Senhor diz que ele vigiou, ele madrugou, mas o Senhor não dorme, então ele não madruga. Ou ele despertou, mas o Senhor não dorme, então ele não pode despertar. Ou descansou, o Senhor não cansa, então ele não pode descansar. Isso são exemplos de antropopatismo. Patismo vem de patos, paixão, sentimentos. O Senhor tenta adaptar a sua linguagem para que entendamos o seu sentimento. Tanto que ele também usa lá em 1 Samuel 15:11. Arrependemo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se construiu toda noite e clamou ao Senhor. E aí você vai ver o texto esse texto de Samuel é interessante, porque você vai ver a linguagem mais à frente, que quando Samuel vai a Saul e diz que você não será rei, veja, o texto está dizendo que o Senhor se arrependeu de fazer Saul rei. E aí Samuel vai a Saul e diz, Saul,
se arrependa, Saul, você não será mais rei. Aí Saul fala assim, Samuel, ore em meu favor, faça com que Deus me aceite. E Samuel fala assim, ó, a força de Israel não é homem para que se arrependa. Se arrependeu, mas não é homem para se arrepender. Percebe? Ele está tentando adaptar a linguagem para nós podermos entender. A ideia é que ele estava mudando agora a sua atitude para os homens. Se até Gênesis capítulo 4, depois da morte de Abel, o Senhor diz para Caim ir e que não iria acontecer nenhum mal a ele, porque o Senhor estava protegendo a Caim, que ninguém iria matá-lo, na verdade. Agora o Senhor vai mudar a sua atitude. Ele não ia mais perdoar os homens, como ele perdoou Adão, como ele foi misericordioso com Caim. Agora ele iria descer a sua ira sobre a terra. Deus não muda de ideia em relação aos nossos desejos e pedidos. Pode trazer também para isso. Exatamente. Veja bem. Há uma questão grande em relação às nossas orações. Se eu acredito, se você ora, porque você acredita que a sua oração muda o coração de Deus, como muitas pessoas pregam, ore porque a oração do crente muda o coração de Deus. Ora, porque a oração move. Você está errado. A oração não muda o coração de Deus. Não muda. Eu estou falando hora de oração vai comover o Senhor. E aí eu posso perguntar: por que comove o Senhor? Qual a sua resposta para isso? É porque eu tenho fé? Você tem fé? Quem sou eu? Misericórdia de mim. Veja, nós lemos o texto de João. Nós lemos o texto de Mateus. Você tinha mais fé que Jesus Cristo? Não tenho ainda. E por que Deus se compadeceria de você? Ele não se compadeceu nem do seu filho? Ele te ama mais do que ele ama a Cristo? Veja. A oração não muda o coração de Deus. Deus, ele não é um brinquedo, não é um ídolo para que possamos manipular a sua vontade. Não é um Deus que você guarda na caixinha. E por que, então, a Escritura sempre fala de oração? E por que no Antigo Testamento, muitas vezes as coisas só aconteceram depois de oração? Por quê? Porque nós aprendemos a colocar nossas vidas diante de Deus. Não? Isso. Sabe o que eles muito usam nisso? Fala assim, ó. Ah, mas Jesus falou que se a gente pedir, o Senhor dá. Eles usam muito esse negócio. Veja, muito errado. mesmo que eu acredite nisso, isso é verdade. Deus não é submisso à vontade humana. Ele não é submisso à vontade humana. E tampouco faz aquilo que nós queremos. Veja, a pessoa pode não ser submissa a você, mas fazer o que você quer. Mas um pai que ama não toma atitudes em relação aos seus filhos pela vontade de seu filho. Se seu filho diz assim, eu quero aquele boneco, você não vai dar ele só porque é a vontade dele. Não deixa o celular o dia todo. Também não deixa o celular o dia todo. Só porque uma criança quer colocar um dedo na tomada, isso não significa que porque eu amo a ele, eu vou deixar ele colocar o dedo na tomada. Deus, Ele não age desta forma. Porque, primeiro, o seu conselho não pode mudar, sua vontade não pode mudar, porque tudo aquilo que ele quer, ele fará. Ele faz, correto? Nossas vontades mudam porque nós somos falhos, nós somos limitados. Mas a vontade do Senhor não é.
quê? Se ele quiser algo em um momento, isso se concretizará em um momento. É isso que ele diz em Jó. Se ele quiser, quem vai impedir? Quem poderá impedir o querer do Altíssimo? E aí ele fala assim, o que sua alma quiser, isso ele fará. É a vontade do Senhor. Mas a vontade do Senhor não muda, porque a sua sabedoria também, um dos seus atributos, que é eterno e imutável, não muda. Se vamos continuar na relação de pais e filhos, você sabe o que é melhor para o seu filho, você não vai deixar de fazer o que é melhor para ele, porque a vontade dele é diferente. Não, pelo menos, enquanto ele estiver sob sua custódia. Não é? Sobre o seu poder. Quando você estiver debaixo do meu teto, você não faz isso. Enquanto ele estiver sob o seu poder, você não fará isso. O mundo prega que um pai que ama, ele abdica desse poder que ele tem sobre o filho para deixar o filho viver as suas vontades e aprender com seus próprios erros. E a Bíblia diz, esse é o pai que odeia o filho. O pai, a Bíblia diz assim, um pai que não usa a vara para corrigir, este odeia o seu filho. Eu não posso mais falar isso pra minha filha. Quando estiver debaixo do meu teto, ela vai falar isso pra mim. Tem uma frase que eu acho muito linda, que é de um certo homem, que ele diz assim: uma vez um homem me perguntou, você deixaria seu filho sair com uma filha sozinha, com uma menina sozinha? E ele falou assim, não. Aí o homem falou, mas você não confia no seu filho? Ele falou assim, não. E por que você não confia no seu filho? Ele falou assim, porque eu não confio no pai dele. Então essa frase é muito linda. Ele mostra que a gente não deve confiar em nós mesmos, mas sim no próprio Deus. Também tem isso. E essa questão toda, amar não é, de forma nenhuma, deixar a pessoa à sua própria vontade. Isso não é amar. Isso não é amar. Nunca vai ser. Isso é uma concepção tola de um mundo rebelde, daqueles que querem porque querem fazer as suas próprias vontades. Deus não abdicaria de sua vontade, dos seus conselhos, porque Ele sabe que os seus conselhos são o melhor caminho. O melhor desfecho possível é aquele criado pela vontade de Deus. E veja, mesmo as pessoas que acham que Deus abdicou de sua soberania concordam com isso. Qual é o crente que você vai ouvir dizer assim, não, o Apocalipse não é o melhor desfecho possível? Ir para o céu, o julgamento que Deus fará das nações não é o melhor desfecho possível. Bom, tudo isso está revelado nos planos de Deus. O Apocalipse como todo, a revelação como todo, é aquilo que o Senhor fará pelo seu povo. É o Senhor dizendo como conduzirá todas as coisas para o fim glorioso, que é ter todos adorando a Deus. Todos os seus filhos. O Senhor não muda a sua vontade. E nós podemos agradecer a isso. Isso é bom, porque Ele não vai nos rejeitar mais. Voltemos em Malaquias. Presta bem atenção naquilo que o profeta diz. Naquilo que o Senhor fala por meio do profeta. Ele fala assim. Ele não termina dizendo que é porque Ele, o Senhor, não muda. Ele complementa isso. Ele diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. E tem um complemento. O complemento é esse aqui, Por isso, vós, filhos de Israel, não sois destruídos. Na minha tradução, por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Queridos, Deus não vai nos rejeitar porque Ele não muda. A sua aliança é imutável porque Ele mesmo é imutável. Deus está dizendo para os israelitas aqui,
Olha, vocês fizeram tanta porcaria já. Vocês já pecaram tanto. Já quebraram tanto a minha aliança. Já desobedeceram tanto a minha palavra. Que eu, desde os dias de vossos pais, desde lá do deserto, já deveria ter destruído Israel. Já deveria ter apagado a existência desse povo. Mas eu não mudo. Em outros textos ele vai dizer que por amor a Jacó, por amor a Abraão, ele não fez isso, mas nesse texto ele está dizendo assim, porque eu não mudo. Não é por amor a ninguém não, é porque eu sou imutável, eu não destruí vocês. Eu não destruí vocês porque eu tenho uma aliança e ela é baseada na minha imutabilidade. Ele não destruiu a Israel porque ele não muda. Ele não vai nos lançar fora porque ele não muda. O Senhor não chegará no último dia e dirá assim, olha, igreja, vocês se corromperam. Olha o que vocês fizeram durante todos esses milênios. Olha o quanto vocês se afastaram da palavra de Deus. Olha como vocês foram covardes por muitas vezes, mentirosos tantas outras. Eu vou rejeitar todos vocês. O Senhor não fará isso, porque Ele não muda. Ele podia. Certamente Ele podia. Estamos longe de ser a igreja ideal. Estamos longe de sermos santos ideais. Mas Ele, o Senhor, não muda. Ele, o Senhor, não muda. Com um amor imutável, com um amor eterno, Ele nos amou. Eu vou voltar para o livro de Jeremias para a gente terminar. Naquele mesmo texto, eu quero que nós entendamos qual é o propósito final de todas as coisas. Jeremias aqui não está falando sobre a eternidade diretamente, mas ele está falando sobre algo que aponta para isso. Capítulo 2. Versículo 2. Capítulo 31, versículo 2. Jeremias 31, versículo 2. Karim, você pode me emprestar a sua Bíblia? Pode me emprestar a sua Bíblia? Assim diz o Senhor: ó povo que se livrou, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornadas com os teus adufes e sairás com coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas no monte de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subam a Sião, ao Senhor nosso Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ao contexto de Jeremias. O profeta, durante todo o seu livro, está pregando o quê? Que os israelitas vão para onde? Para o exílio. Ele está pregando que todos os israelitas, aqui o reino do norte, o reino de Israel, já tinha caído. O reino do sul prevalecia. E Jeremias está dizendo para o povo do reino do sul, para o povo de Jerusalém: vocês vão para o cativeiro, Deus destruirá tudo isso aqui pela mão dos babilônicos. E aí, quando todas as mensagens, todas as profecias são de calamidade, de destruição, levanta-se Jeremias e diz, Deus manda ele dizer uma mensagem. Ele vai dizer assim: olha, eu vou realmente cumprir o que eu disse. Vocês realmente irão para lá. Vocês realmente irão para lá.
Mas haverá um dia que o atalaia é um homem que ficava lá em cima das muralhas, gritará para o povo: levantem-se e vão para Sião ao encontro do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Haverá um dia, mesmo depois de Jerusalém ser destruída, vocês não permanecerão em cativeiro. Haverá um dia em que o Senhor reunirá todos os filhos de Israel e dirá: vão adorar ao Senhor. Vão adorar ao Senhor. Essa promessa, queridos, é uma promessa maravilhosa. Eles falam de Samaria, reino do norte, reino que já tinha sido destruído. Ele não está falando só de 2 ou 3 tribos, ele está falando de todos os filhos de Israel. Está dizendo que todos os filhos de Israel serão convocados a adorar o Senhor. Esse é o propósito de todas as coisas. É por isso que o Senhor não muda. Porque haverá um dia em que os anjos chamarão a nós e dirão: filhos de Deus, venham ao encontro do seu Senhor. Venham ao encontro do seu Senhor. Venham adorar o seu Senhor. Se você crê nesse dia, se você crê que há um dia em que o Senhor nos dará descanso, como Ele promete nesse texto, em que Ele edificará uma cidade para nós e nos chamará ao seu encontro na Sião espiritual, na Jerusalém celestial. Se você crer nesse dia, creia que isso tudo só é possível porque Ele, o Senhor, não muda. Por fim, queridos, é por isso que Ele é o único que pode dizer, como em Êxodo, capítulo 3 diz: eu sou o que sou. Diga aos filhos de Israel que eu sou, te envio. Esse é o nome do Senhor, o imutável, o eterno, Jeová, o nosso Senhor. Vamos orar para terminar. Santo, santo, santo Deus, te adoramos porque o Senhor é imutável, o Criador de todas as coisas, porque era no princípio e será nos fins dos dias, quando o Senhor der cabo dessa criação corrompida e trazer a vida, restaurar todas as coisas conforme a tua vontade. Porque o Senhor nos prometeu que haverá um dia em que estaremos contigo te adorando e que esse dia será eterno. Não terá noite, porque o Senhor iluminará todas as coisas. Esperamos ansiosamente esse dia, Senhor. Somos afligidos todos os dias pela nossa própria mutabilidade, ó Pai. Somos afligidos porque o nosso mundo é corrompido. Todos nós temos as nossas próprias dores, fruto do mundo mau, dos homens pecadores que odeiam ao Senhor, fruto muitas vezes dos nossos pecados, de dores que, mesmo tendo sido perdoado pelo Senhor, nós não conseguimos esquecer. Senhor, somos afligidos por todas as coisas. Por isso nós esperamos, ó Pai, esperamos ansiosamente pelo dia em que nos livraremos de tais coisas, em que o Senhor dará cabo de tudo isso, em que teremos os nossos corpos glorificados e prontos para te adorar perfeitamente. Cremos em todas essas coisas, porque o Senhor é a nossa rocha, em quem nós confiamos, o nosso Redentor. Nos abençoa essa noite, Senhor. Que a volta para casa seja segura,
Que nós possamos acordar amanhã e tenhamos fôlego para trabalhar, as crianças e eu tenha fôlego para estudar, Senhor, para cumprir os nossos deveres, e que façamos isso para a honra e glória daquele que é o único digno de todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Senhor, a nossa rocha, que faz tudo aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus Cristo, teu único Filho, que foi morto conforme aquilo que o Senhor planejou na eternidade, e da mesma forma ressuscitou. É que te louvamos e te oramos. Amém.